Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar o edital da PGM Recife, edital muitíssimo aguardado por muitas pessoas que estudam para os concursos de procuradoria, especialmente para as pessoas que gostariam de assumir um cargo de procuradoria no Nordeste ou as pessoas que ocupam outros cargos e que querem voltar para o Nordeste. Nós estamos falando do tão esperado, tão aguardado, tão sonhado edital da PGM Recife. Mas mais que o edital na praça enquanto objetivo e importante notícia que nós temos hoje nesse vídeo, mais que isso é dizer que esse edital ele traz características extremamente interessantes que permitem com que você, se tiver estratégia no reta final, possa se preparar muito bem para essa prova, possa fazer um stint final, um reta final, muito bem preparado no que diz respeito à estratégia que você deve escolher para enfrentar essa prova. Nós estamos diante de um típico edital de procuradoria e eu vou analisar com você aqui todas as características e vou te dizer o que é que eu faria em termos de estratégia se eu tivesse que enfrentar a PGM Recife. Mas eu te adianto que nós temos um bom tempo entre o edital e a prova objetiva, nós temos um tempo muito curto entre prova objetiva e subjetiva, nós temos uma quantidade muito interessante de pessoas que vão para a segunda fase, 180. Nós temos um concurso que não tem prova oral e não tem prática jurídica enquanto exigência. Então nós temos também um conjunto de disciplinas que valoriza muito quem se prepara na estratégia que há 10 anos eu delimito como sendo a mais importante para mim, na minha visão, que é justamente a estratégia de se preparar com núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Nós vamos ver aqui que o núcleo duro para a PGM Recife compreende aí 71% da prova objetiva. Então, nós estamos diante de um edital típico de procuradoria. As pessoas que mantêm aí uma estratégia típica de procuradoria, estratégia que eu venho divulgando há mais de 10 anos no meu magistério para os concursos de procurador, penso que vai se dar muito bem, mas ainda que não, você vai ter tempo aí, um tempo considerável nesse reta final para se dar bem na PGM Recife. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar os pontos principais do edital que eu trago rachurado para que a gente possa comentar não só o edital, mas a estratégia para enfrentar essa prova. Esse concurso ele é organizado pelo CESP/Sebrasp. Quem disse que o CESP/Sebrasp morreu porque perdeu a qualificação de organização social, nesse caso, não estava muito bem informado. Eu já disse efetivamente que o fato do CESP ter qualificação de organização social não era necessariamente o diferencial para que ele fosse contratado como organizador nos concursos públicos. Está aí, mais uma vez, o CESP/Sebrasp organizando um importante concurso na advocacia pública e tem tudo, até agora, também para ser a empresa contratada por dispensa de licitação para organizar os concursos da Advocacia Geral da União, embora os concursos da Advocacia Geral da União não seja, nesse caso, o tema desse vídeo. Nós temos uma prova com algumas características, ou seja, um concurso com prova objetiva, subjetiva e títulos. Não temos aqui prova oral. E por não termos prova oral, isso é muito bom para as pessoas efetivamente que não se prepararam para a prova oral, que nunca enfrentaram a prova oral, que têm medo de prova oral. É um concurso que tem apenas prova objetiva, prova subjetiva e prova de títulos. Vou discutir nesse vídeo também com você a distribuição de pontos desse concurso, que me parece ser bastante importante e também muito interessante para saber efetivamente onde está o fiel da balança nessa prova. Eu te adianto que são 310 pontos em jogo, mas a distribuição desses pontos a gente conversa sobre eles daqui a pouco. Um dos pontos importantes desse concurso, desse edital, é que você não precisa ter atividade jurídica para disputar e para assumir o cargo de procurador municipal. Basta que você tenha diploma, bacharel em Direito, obviamente, nesse caso, diploma reconhecido pelo MEC, e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o fato de não exigir aqui a prática jurídica e o fato de no concurso não ter prova oral é um grande atrativo para as pessoas que nunca enfrentaram prova oral e para as pessoas que ainda não têm prática jurídica para enfrentar os outros concursos da advocacia pública por aí, a exemplo, por exemplo, da Advocacia Geral da União. Então, nós temos aqui um edital que tem tudo para atrair muitas, mas muitas pessoas. A remuneração dita no edital é R$ 26.023,63 para 20 horas semanais. Não se engane aqui com as 20 horas semanais, porque procurador trabalha por demanda. Então, embora se diga aqui que são 20 horas semanais, você vai precisar dar conta de todos os processos que você receber enquanto procurador municipal. Então, esse dado aqui
não é muito objetivo quando estamos diante de uma carreira ou de uma profissão, de um cargo que trabalha por demanda praticamente. O edital traz 3 vagas para ampla concorrência e não traz absolutamente nenhuma vaga para pessoas com deficiência, mantendo aí cadastro de reservas. A inscrição, a taxa de inscrição R$ 150. Vamos para as fases do concurso, porque aqui nós temos algumas coisas importantes para falar. Já disse para os senhores e senhoras que o concurso não tem prova oral. Ele tem prova objetiva e prova subjetiva e prova de títulos, tão somente. Agora, presta atenção comigo na distribuição da prova objetiva para que você encare aqui comigo a existência de um concurso típico de procurador. Nós temos o famoso núcleo duro, que é aquilo que eu defendo enquanto assunto principal, conjunto de disciplinas principal para os concursos de procuradoria. Você tem constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Financeiro e orçamentário aqui são as 5 principais disciplinas dos concursos de procurador. Se você analisar aqui comigo, ó, 20 questões de constitucional, 20 questões de administrativo, 40 questões. Mais 12 questões de processo civil, você tem 52 questões. Mais direito tributário, 12, você vai ter 64 questões. Mais 7 questões de direito financeiro e orçamentário, você vai ter 71 questões de 100 no total da prova objetiva retiradas do núcleo duro. Agora me diga se o núcleo duro não é o conjunto de disciplinas mais importantes dos concursos de procuradoria. Esse núcleo duro, como eu sempre digo aqui no canal, ele é responsável de 45% a 80% da prova objetiva. No caso da PGM Recife, o núcleo duro deu 71% das questões objetivas da prova. 71% vai sair de constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Aí você tem o segundo escalão, que é direito civil, trabalho e processo de trabalho, apenas aí ó, com 12 questões. E depois você tem ambiental e urbanístico e previdenciário. Ambiental e urbanístico, 12 questões, aí você tem um número bastante considerável aqui dessas duas disciplinas, 12 questões. E direito previdenciário, 5 questões. Bom, nós temos aqui uma divisão, portanto, das disciplinas na prova objetiva. Núcleo duro com 71% da prova objetiva. Civil, trabalho e processo de trabalho, quem também já estudou, tem alguma base, vai se dar bem aqui na prova, com certeza. E o terceiro escalão aqui você vai precisar estudar, porque você vai ter aqui uma quantidade de questões no terceiro escalão maior que no segundo. Agora preste bastante atenção. Esse concurso tem tudo para ser um concurso muito disputado e arrochado em termos de pontuação na prova objetiva. Por quê? Como o núcleo duro é o conjunto de disciplinas que o pessoal mais estuda para os concursos de procuradoria, a tendência é que provas com núcleo duro que tenham muitas questões faz efetivamente com que o pessoal nivele muito essa prova. Então a tendência é que se acerte muito nessa prova, mas você precisa se garantir no núcleo duro, você precisa se garantir no segundo escalão e você precisa estudar o terceiro escalão. O terceiro escalão aqui é muito importante para a PGM Recife, tanto que eu vou lançar um mentoring só com o terceiro escalão. Eu vou lançar um mentoring só com as disciplinas ambiental, urbanístico e previdenciário, para que as pessoas que já estudaram o núcleo duro e segundo escalão possam revisar nesse reta final, se quiserem, só o terceiro escalão. Óbvio que eu vou lançar mentoring com todas as disciplinas, óbvio que eu vou lançar o combo que normalmente eu lanço na EBEG com tudo, mas eu vou lançar dessa vez um mentoring terceiro escalão PGM Recife, para que as pessoas estudem somente ambiental, urbanístico e previdenciário, quem quiser focar apenas nas disciplinas terceiro escalão. Agora, aqui você não pode negligenciar nada. Você vai ter que se dar bem na prova. Lembra da PGE Paraíba, que teve uma configuração de prova um pouco parecida aqui? O núcleo duro lá na Paraíba foi muito recheado em termos de questão e o terceiro escalão a gente tinha apenas ambiental. Aqui no terceiro escalão a gente tem ambiental, urbanístico e previdenciário. Então essa prova tende a ser uma prova com muitos acertos, porque você tem 71 questões tiradas do núcleo duro e o pessoal estuda o núcleo duro. Você vai ter aí um segundo escalão, que normalmente é o que acontece, e aí o fiel da balança na prova objetiva vai ser ambiental, urbanístico e previdenciário. Mas você não pode se descuidar do núcleo duro e do segundo escalão. Quem já tem base e revisão no núcleo duro e segundo escalão vai se preocupar com ambiental, urbanístico e previdenciário, mas quem não tem vai ter que fazer uma boa revisão de núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Dá para fazer isso, professor? Penso que dá. Vou conversar com você sobre o conteúdo programático, porque eu também tenho importantes observações para te fazer sobre o conteúdo programático. Bom, essa é a configuração da prova objetiva da PGM Recife. Na prova discursiva, na segunda fase, você vai ter aí uma peça, um parecer e 4 questões subjetivas.
típico concurso de procuradoria. Aqui você não vai ter que escolher, o examinador não escolheu entre peça e parecer. Vai cair uma peça, vai cair um parecer e vai cair 4 questões subjetivas acerca dos conteúdos do edital. Ou seja, ele também não dividiu quais são as disciplinas que vão estar na segunda fase. Mas conhecendo o CESP, normalmente são as disciplinas mais características e clássicas de procuradoria que vão compor aí a peça, parecer e as questões subjetivas da segunda fase. Não é uma segunda fase para se preocupar se você tiver base, se você já tiver estudado, se você já conhecer a estrutura das peças, se você já tiver treinado. E outra, te garanto, não dá para pensar na segunda fase somente depois de aprovado na prova objetiva. Você precisa estar na segunda fase desde já, mesmo que seja só treinando segunda fase e se preocupando depois da prova objetiva para a prova subjetiva em acentuar o estudo, mas você já precisa se preocupar com segunda fase na PGM Recife. A prova objetiva tem 5 horas de duração, a prova objetiva vale 100 e a prova objetiva não é certo e errado, embora CESP, ela é A, B, C, D, E. Então, você não tem aqui errada anulando certa. Você vai ter 5 alternativas para descobrir qual é a correta no seu edital. Muito bem. São 100 questões de prova objetiva e aí, preste atenção, essas 100 questões é justamente a pontuação que você tem em jogo na prova objetiva. Então, 100 pontos valendo a prova objetiva, o corte do edital, 60. Isso é o corte do edital. Esse corte do edital não é o corte, nesse caso, da cláusula de barreira. A gente vai ver sobre a cláusula de barreira daqui a pouco. Na prova subjetiva, você vai ter a prova P2, que vai ser, nesse caso, um parecer mais 2 questões subjetivas, está aqui, ó, uma peça judicial, perdão, mais 2 questões subjetivas, a P2. Depois você vai ter a P3, que vai ser um parecer mais 2 questões subjetivas, cada uma com 4 horas, em turnos distintos, manhã e tarde, no mesmo dia, que não é efetivamente no mesmo final de semana da prova objetiva. A gente conversa sobre datas daqui a pouco. Agora, preste atenção aqui, ó. A prova escrita discursiva, ou seja, toda a prova subjetiva, vale 200 pontos. Cada peça, ou melhor, a peça e o parecer, cada uma vale 60 pontos. A peça vale 60, o parecer vale 60, e você tem 80 pontos nas questões subjetivas. As questões subjetivas são 4, cada uma vale 20 pontos. Então você tem 200 pontos em jogo na prova subjetiva. Agora veja, você tem 100 pontos em jogo na prova objetiva e 200 pontos em jogo na prova subjetiva. A prova subjetiva vale o dobro da prova objetiva. Então, já deu para perceber quem é que vai se dar bem no concurso da PGM Recife. Vai se dar bem no concurso da PGM Recife aquele que, passando na prova objetiva, consiga aqui fazer uma prova subjetiva de excelência, porque a prova subjetiva tem o dobro dos pontos da prova objetiva. Prova objetiva vale 100, prova subjetiva vale 200. Professor, o que é que você acha disso? Eu acho excelente, porque a prova subjetiva é aquela que vai, nesse caso, analisar se você realmente tem conhecimento para o exercício do cargo de procurador através de um exercício simulado no concurso, fazendo ou respondendo uma peça, um parecer e, nesse caso, também 4 questões subjetivas. Então, você não pode se preocupar com a prova subjetiva da PGM Recife só depois de aprovado na prova objetiva, seja porque a prova vale o dobro da objetiva, seja porque essa prova aqui, nesse caso, vai ser aplicada um mês, mais ou menos, depois da aplicação da prova objetiva. Então, ó, dos critérios de avaliação das provas subjetivas ou da prova discursiva, você tem 180 candidatos indo para a prova subjetiva na PGM Recife. Então, os 180 melhor classificados na prova objetiva vão, nesse caso, fazer a subjetiva. Você vai ter aqui, nesse caso, ó, 60 pontos é o corte do edital na prova objetiva, mas a cláusula de barreira é a nota da pessoa que está na posição 180, mas todas as pessoas com ela empatadas. Então, preste atenção, porque 180 é um excelente número de pessoas que vão para a prova subjetiva, levando em consideração a existência de apenas 3 cargos vagos no edital. Então, ainda que você não tenha se dado muito bem na prova objetiva, como a prova subjetiva vale o dobro da objetiva, você consegue escalonar muito na prova subjetiva se a sua prova subjetiva for de excelência. Mas você não vai fazer uma excelente prova subjetiva se deixar para se preocupar com ela somente, nesse caso, depois da prova objetiva. Então, o equilíbrio aqui na PGM Recife, na minha visão, é estudar para a prova objetiva pensando já na subjetiva. É estudar para a prova objetiva pensando grande, pensando já na prova subjetiva.
E aí você tem a avaliação de títulos, os títulos valem apenas 10 pontos. Professor, os títulos podem ser aqui decisivos para a PGM Recife? Até podem, mas eu não vejo essa decisão tamanha nos títulos, porque eles representam tão somente aí 10 pontos no universo de 310 pontos. Ou seja, 10 pontos levando em consideração que a pessoa tenha todos os pontos de título, ela vai somar 10, o que não é efetivamente algo que acontece muito na prática. Você vai ter aí as pessoas com 2, 3 pontos de título, e você tem uma prova objetiva com, nesse caso, 100 pontos, uma prova subjetiva com 200 pontos e a prova de títulos na sua pontuação completa total, 10. Então, você precisa correr atrás de títulos para a PGM Recife? Penso que não. Você precisa correr atrás de uma preparação que lhe dê condições de acertar o máximo na prova objetiva e o máximo principalmente na prova subjetiva. Escreva o que eu estou lhe dizendo, se ligue no que eu estou lhe dizendo. Na PGM Recife, a prova subjetiva é o fiel da balança. Ela é 2 vezes a pontuação da prova objetiva, a prova de títulos não faz tanta diferença, não temos prova oral, então basicamente quem fizer uma prova objetiva regular ou boa, que lhe mantém ali nas vagas, mas for excelente na subjetiva, tem grandes chances de se dar bem aqui na PGM Recife. Óbvio que o ideal é você fazer uma excelente prova objetiva e uma excelente prova subjetiva, mas se você tiver que fazer uma prova mediana e uma prova muito boa, é melhor que sua prova mediana seja objetiva, que lhe garanta pelo menos lá nos 180 primeiros, e depois você possa fazer uma prova subjetiva de excelência. Mas a prova subjetiva é o fiel da balança. Agora, muitas pessoas não vão se ligar nisso. Vão estudar assustadoramente para a prova objetiva e quando viram, estarão entre os 180 e com pouquíssimo tempo para estar para a segunda fase e depois vão descobrir na segunda fase que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, cuidado com a prova subjetiva da PGM Recife. Já pense na prova subjetiva, já estude como se você estivesse na prova subjetiva. Faça isso para que as coisas possam dar certo. Uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção na PGM Recife aqui foi a questão dos conhecimentos cobrados, ou seja, as disciplinas cobradas. A gente já viu, e eu já tive a oportunidade de falar aqui nesse vídeo, sobre a distribuição das disciplinas na prova objetiva. 71% de núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, correspondem, eu vou dizer de novo, a 71% da prova objetiva. Portanto, o núcleo duro com 71% é o núcleo duro mais alto dos últimos concursos da advocacia pública. Depois você tem civil, trabalho e processo trabalho, que você precisa efetivamente prestar atenção, principalmente trabalho e processo trabalho, porque trabalho e processo trabalho está dentre as disciplinas que podem ser cobradas tanto em peça quanto em parecer, então pode ser que caia, por exemplo, uma peça trabalhista, embora efetivamente não seja costume isso ser cobrado em provas da advocacia pública, aqui essa configuração é possível. E ambiental, urbanístico e previdenciário é o terceiro escalão, e aqui o terceiro escalão é muitíssimo importante para a sua prova. Agora, a gente vai para o conteúdo programático. No conteúdo programático, essa prova, esse edital está tão, digamos, típico de procurador e esse edital está tão bom em termos de, digamos, disputa, que o edital da PGM Recife não trouxe nos seus conteúdos programáticos, ou seja, nos tópicos de conteúdo programático, uma cobrança exagerada de legislação municipal. Isso faz com que, nesse caso, a disputa seja mais uniforme em relação às pessoas que estudam para concurso em geral, porque todo mundo estuda lei local depois do edital. Quando você não tem muita lei local, então basicamente você vai realmente aqui medir a preparação de todo mundo no geral. Então fazia tempo que eu não via itens de conteúdo programático tão enxutos como eu vi aqui na PGM Recife. Veja, por exemplo, que os itens são muito enxutos, diretos ao ponto, embora o conteúdo seja abrangente. Direito constitucional a gente não tem nenhuma surpresa, ou seja, tudo o que normalmente a gente estuda para os concursos de procurador está aqui. Não tem absolutamente nenhum tópico surpresa que diga isso aqui, você tem que prestar muita atenção, porque normalmente não cai nos outros concursos e vai cair aqui na PGM Recife. Não, constitucional vai ter 20 questões na prova objetiva, com certeza vai ser uma disciplina cobrada também na segunda fase e nós não temos surpresas. Então é um edital típico de procurador que vai premiar quem se prepara bem e vai premiar e pode premiar também quem tem um reta final de excelência, porque temos tempo para isso, vou falar sobre isso daqui a pouco. Direito administrativo também, tópicos muito enxutos, não temos absolutamente nada, digamos, que chame demasiadamente atenção, embora eu tenha alguns tópicos aqui para tratar contigo.
Ó, primeiro, o tópico 12, quando fala de licitações e contratos, veja que o examinador teve o cuidado aqui de cobrar as duas leis, ó. Cai tanto a Lei 8.666 quanto a Lei 14.133. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aqui questões tanto objetivas e possivelmente subjetivas, cobrando aí a transição de uma lei para outra, ou cobrando aí características de uma lei que mudou na outra ou coisa parecida. Eu tenho um curso sobre licitações e contratos, onde eu trato exatamente das principais diferenças da Lei 8.666 para a Lei 14.133, pode de repente lhe interessar. E também cai leis, por exemplo, ó, do regime anterior à Lei 14.133, como o regime diferenciado de contratações e o sistema de registro de preços. Então, perceba que, e além do pregão, ó, nós temos a Lei 10.522, normas relativas ao pregão. Então, nós temos aqui nesse tópico 12 a cobrança das duas normas, a Lei 8.666 e a Lei 14.133. Penso que se o examinador colocou isso de forma direta no conteúdo programático, alguma coisa ele está dizendo para mim e para você. Outro tópico que chamou a atenção é um tópico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse tópico aqui chama a atenção por ser uma lei relativamente nova. E nós temos aqui um tópico destinado à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as suas consequências no direito administrativo. Interpretação das normas de gestão pública na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, consequencialismo, responsabilidade dos agentes públicos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e toda a discussão que envolve a ideia do erro grosseiro. Inclusive, já gravei vídeo no canal sobre o erro grosseiro na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esses tópicos 14 e 15 aqui em Direito Administrativo chamam a atenção. O tópico 12, cobrando as normas de licitação e contratos, tanto a anterior quanto a nova, ou melhor, tanto a lei antiga quanto a lei nova, embora as duas com vigência, nós temos isso chamando a atenção. Todos os demais pontos de direito administrativo estão dentro do programado, dentro do previsto, dentro do que acontece num típico edital de procurador. Direito processual civil, nenhuma absolutamente novidade, nada chama muita atenção, nada atinente efetivamente e propriamente à Procuradoria do município de Recife. Chama atenção aqui a cobrança da ação de improbidade administrativa. Obviamente que estamos tendo uma discussão aí no Supremo sobre a lei de improbidade, sobre a ação de improbidade, principalmente porque o Supremo devolveu, numa decisão monocrática do Alexandre de Moraes, a legitimidade para a Fazenda Pública no que diz respeito à ação de improbidade. Preste bastante atenção nesse tópico, isso está no edital, pode ser cobrado, deve ser cobrado. E você tem aqui uma lei, que é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos. O tópico de processo civil pede aqui os procedimentos dessa lei. Isso aqui realmente chama atenção porque não é comum a cobrança desse tópico em direito processual civil. Realmente esse tópico chama atenção. No mais, nós temos os tópicos bastante enxutos de direito processual civil. Veja, você tem direito processual civil aqui com pouquíssimos tópicos, mas tópicos que abrangem todo o estudo da ciência processual. Nós temos aqui um edital típico de procurador sem novidades. Ambiental e urbanístico, nós temos aqui duas disciplinas de terceiro escalão, extremamente importantes, mas também sem nenhuma novidade. Sem nenhuma novidade e nada que chame atenção ao direcionamento das normas específicas para o município de Recife. Nós temos o estudo aqui de ambiental e urbanístico de forma muito tranquila, muito calma e com tópicos que normalmente nós estudamos na parte de ambiental e na parte de urbanístico no geral. Então, não há novidades na PGM Recife. Você consegue fazer uma estratégia boa de reta final, pensando numa prova sem surpresas. Direito tributário, da mesma forma, embora eu chame a atenção aqui para o tópico 11, ó, que fala sobre o processo judicial tributário, execução fiscal, ação anulatória de débito, ação de repetição de indébito, ação de consignação em pagamento, ação declaratória, ação cautelar fiscal, mandado de segurança em matéria tributária, tutelas de urgência e de evidência em matéria tributária, tutela coletiva em matéria tributária, reserva do possível em matéria tributária. Esse tópico aqui é muito importante, talvez o tópico mais difícil de toda a parte tributária, porque fala justamente do processo tributário, que está dentro de direito tributário, então eu gosto de chamar a atenção sempre quando o edital ele traz um tópico específico sobre processo tributário. Direito financeiro e orçamentário não tem absolutamente nada que eu possa chamar a atenção, tudo aqui é bastante comum, pensando em provas de procuradoria. A mesma coisa direito civil, direito do trabalho e processo do trabalho, ele colocou tudo em 24 pontos, ó, 25 pontos na verdade, tanto a ciência trabalhista quanto a ciência processual trabalhista, então nada absolutamente para chamar a atenção. Aqui é o estudo regular da disciplina, não tem absolutamente nada complicado em termos de conteúdo programático.
E a única parte em que o edital ele puxou a sardinha para a legislação municipal diz respeito ao direito previdenciário, quando ele faz aqui a previsão do estudo da Lei Municipal 18.810, Previdência Complementar do município de Recife, e algumas leis municipais aqui que tratam efetivamente da aposentadoria dos servidores públicos. Então, ó, a única pontuação específica no edital sobre lei municipal está em direito previdenciário. Obviamente que isso aqui vai ser cobrado em provas objetivas, não vejo uma peça cobrando direito previdenciário local na segunda fase, nem um parecer, nem questão subjetiva, principalmente porque não é o estilo CESP de cobrança de segunda fase. Então você tem um concurso muito interessante. Esse concurso está tão interessante que deu até vontade de fazer. Mas óbvio, eu não vou fazer, eu sou muito satisfeito, muito feliz com a Advocacia Geral da União, era o que eu sempre quis ocupar, mas nesse caso você tem um edital que se ajusta a quem tem um estudo comum, um estudo básico, um estudo estratégico para os concursos de procurador. Não é aquele edital que quando sai você vai ter que fazer 10, 15, 20 ajustes na sua programação de estudo para enfrentar a prova. Aqui está tudo pronto praticamente. As disciplinas com cobrança tranquilas de tópicos, não tem absolutamente nada direcionado ao município de Recife que possa dizer assim, isso aqui eu vou ter que me descabelar para estudar, nada nesse tipo. O único tópico de direito municipal diz respeito ao direito previdenciário e é tranquilo. O núcleo duro, 71% da prova objetiva. O terceiro escalão só cai ambiental e urbanístico e nos seus aspectos bastante normais de cobrança e previdenciário, e só previdenciário tem legislação municipal e são pouquíssimas. Então, você tem um edital pronto para passar, se você tem aí base, ou se você, mesmo que não tenha tanta base, conseguir estudar com muita cautela nesse reta final, pensando na segunda fase. Não caia na bobagem de só se preocupar aqui com prova objetiva, porque você pode ter a ingrata surpresa de passar bem na prova subjetiva e quebrar a cara na subjetiva, quando na melhor das hipóteses você deveria fazer 2 provas boas, ou, na hipótese mediana, fazer uma prova objetiva mais ou menos e uma subjetiva muito boa. A subjetiva aqui é o fiel da balança. Por quê? Por conta disso aqui, ó, preste atenção. A aplicação da prova objetiva, 11 de dezembro. Você está no dia 13 de agosto, você tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses para a prova objetiva. 4 meses dá para estudar esse edital muito bem, levando em consideração se você tem base, aí dá muito bem para estudar. Se você não tem base, mas tem tempo, disposição e estratégia, também dá para fazer um belo trabalho em 4 meses estudando os conteúdos desse edital, pensando nessa prova. E também dá para estudar para a prova objetiva, pensando na prova subjetiva, especialmente porque o núcleo duro aí representa 71% da prova objetiva da PGM Recife. Agora, se existe nesse caso uma notícia boa, que é daqui para a prova objetiva você tem 4 meses, da prova objetiva para subjetiva você tem, nesse caso, 1 mês e alguns dias. 1 mês e alguns dias, mas o resultado final da prova objetiva, ele é publicado no dia 6 de janeiro, aí 11 dias depois você tem a prova subjetiva. Percebe que não dá para se preocupar com a prova subjetiva somente depois da prova objetiva? Mas não adianta, muita gente não vai se preocupar com a prova subjetiva só porque eu estou falando. Muitas pessoas vão quebrar a cara, como? Passando bem na prova objetiva e percebendo que não há tempo para se preparar para a segunda fase somente em 1 mês. Principalmente porque a segunda fase é a fase mais importante, principalmente porque a segunda fase vale o dobro de pontos da prova objetiva. Estude para a prova subjetiva da PGM Recife. Por favor, se você efetivamente quiser ter uma boa estratégia para essa prova. Então, se você tem 4 meses para a prova objetiva, da objetiva para a subjetiva você tem apenas aí 1 mês e alguns dias. Perceba, se você nesse caso pensa em estudar para a PGM Recife, e se você fizer uma prova objetiva que te der chances de estar lá no meio dos 180 primeiros aprovados, ou seja, dentro do corte, você vai passar aqui Natal e Ano Novo estudando, mas por um bom motivo, né? Aqui vale 100, aqui é onde a coisa pega, vale 200 pontos. A prova subjetiva é quem vai definir efetivamente quem será aprovado no concurso da PGM Recife, não tenho a menor dúvida disso. E aí o resto do calendário e, obviamente, as questões atinentes específicas aos anexos do edital. Está aqui, edital interessantíssimo da PGM Recife, um edital muito bom, típico de procurador. Eu não mudaria nada no edital. Um edital que abarca aí os interesses das pessoas que estudam há muito tempo para os concursos de procuradoria, com a estratégia que eu digo
ser a melhor estratégia aqui no canal há muito tempo, e mais de 10 anos do meu magistério. Um edital que vai permitir com que as pessoas que não têm prática jurídica disputem, um edital que vai permitir com que as pessoas, nesse caso, que têm conhecimento em prova de segunda fase ou que sabem fazer segunda fase, possam se sobressair, porque justamente é a fase mais importante do concurso. Um edital que vai te cobrar uma peça judicial, um parecer e 4 questões subjetivas com certeza. Um edital vai te cobrar aí 71% da prova objetiva de núcleo duro, mas que você não pode se descuidar do segundo e do terceiro escalão. Então, muito bom o edital da PGM Recife. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, dependesse de mim, eu colocaria aqui só mais algumas vagas para ampla concorrência e vagas para pessoas com deficiência, mas isso não depende de mim, obviamente. Então, essas são as principais características. Eu espero ter te, nesse caso, ajudado com a interpretação desse edital. Ele é muito, muito bom. Há muito tempo eu não vi um edital tão bom em termos de prova para os concursos da advocacia pública e espero que tenha chamado sua atenção aí para uma boa estratégia para esse concurso, pensando em efetivamente fazer com que você estude e lá no dia da prova objetiva se dê bem e lá no dia da prova subjetiva também se dê bem. Tá bom? Muito bem, vou ficando por aqui. Dúvidas, comentários, coloquem aqui no vídeo para que a gente possa ir discutindo ainda sobre esse concurso e sobre esse edital. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.